Fala galera do YouTube, mais um conteúdo maneiríssimo de Power BI aqui na área. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a calcular, fazer uma análise para saber o total dos últimos 15 dias, o total dos últimos 30 dias aí na sua empresa, para você analisar qualquer indicador. Total de vendas dos últimos 15 dias, total de faturamento dos últimos 30 dias, total de produtos produzidos aí nos últimos 20 dias, enfim, você vai conseguir fazer uma análise dos últimos X dias que você quiser de forma automática. Sempre que entrarem novas datas, sempre que o tempo for passando, você vai ter sempre o valor dos últimos 15 dias, 20 dias e assim por diante. Então, se quiser aprender, não perde de jeito nenhum, porque é uma análise importantíssima aí, seja na sua empresa atual ou seja na empresa que você ainda vai trabalhar. Então, se quiser se destacar na sua empresa ou na sua futura empresa, fica comigo. E não esquece de baixar o arquivo da aula que está aqui embaixo de mim, na descrição do vídeo, tranquilo? E se você quiser aprender ainda mais sobre Power BI, aqui na descrição você também vai encontrar um mini curso gratuito de fórmulas no Power BI, beleza? E para a gente começar, só para fechar, você já sabe, não esquece de deixar aquele joinha e se inscrever no canal, porque o joinha ajuda muito o YouTube compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. E inscrito no canal você tem que estar para receber vídeo todos os dias de Excel, VBA e Power BI. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Então, qual que é a ideia aqui? Repara, eu estou aqui no Power BI com duas tabelas, ó, uma tabela de vendas e a outra tabela aqui no cantinho direito, ó, que é a nossa tabela de calendário, tudo bem? Então, a tabela de vendas vai basicamente ter o histórico das vendas que a gente fez no ano de 2020 e nossa tabela calendário vai simplesmente ter todas as datas do período que eu estou analisando, que, por exemplo, nesse caso aqui é 2020, mas poderia ser 2020 até 2021, poderia ser 2015 até 2019, enfim. A tabela calendário vai ter o período que a gente vai analisar. Show de bola! Seguinte, então aqui na nossa tabela de vendas, ó, eu vou ter aqui algumas informações sobre as vendas que a gente fez na empresa. Então eu tenho aqui qual que é o produto, se é a câmera, se é um celular, se é um notebook, se enfim, um tablet, assim por diante. Depois eu vou ter quantos produtos eu vendi, se eu vendi um produto, 2 produtos, 3 produtos, e assim vai. Eu tenho aqui a loja da venda, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo e tal. Qual foi a data da venda, o preço unitário e o faturamento, beleza? O preço de cada produto e o faturamento total naquela venda. Agora, um detalhe só que eu gosto de fazer é o seguinte, ó. Se você reparar, essa data da venda, ela não vai estar certinho em ordem cronológica. Então, eu gosto de deixar ela em ordem cronológica. Como que eu faço isso? Clico no filtrozinho aqui, ó, na setinha para baixo, na data da venda. Quando eu clicar aqui, vai estar lá, ó, classificar em ordem crescente. Agora sim vai estar bonitinho, ó, na ordem das vendas. Qual foi o produto vendido, quantidade vendida, a loja, faturamento, tudo isso. Só que agora que eu quero analisar, por exemplo, é saber, primeiro, qual foi o faturamento total da empresa e, segundo, eu quero fazer um acompanhamento para saber sempre como que estão os últimos 30 dias da empresa, como que foram os últimos 30 dias, para saber se nos últimos 30 dias a gente teve um faturamento de, sei lá, 10 mil reais, 100 mil reais, qual foi exatamente o nosso faturamento nos últimos 30 dias, e eu quero que seja automático, ou seja, à medida que o tempo for passando, eu quero que essa análise já calcule o faturamento atualizado dos últimos 30 dias, beleza? Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos começar tentando ver qual que é o nosso total de faturamento, beleza? Para saber o total de faturamento, se eu quiser somar os valores de faturamento, eu vou fazer uma fórmula para somar os valores da coluna de faturamento. Então, para criar uma fórmula, para fazer esse cálculo aqui do total de faturamento, a gente vai criar uma medida, que é a nossa fórmula que vai resultar para a gente aqui num valor. Então, como que eu faço isso? Eu vou clicar aqui na tabela com o botão direito, vir aqui na opção de nova medida, e a gente vai criar aqui a nossa fórmula do zero. E aí, ó, lá em cima apareceu para a gente nossa barra de fórmulas para a gente poder colocar a medida. Então, primeiro, eu vou dar o nome da medida, o nome que eu quero dar para essa fórmula. Vou chamar ela aqui de, por exemplo, total faturamento, sinal de igual. Qual é a conta que eu quero fazer? Eu quero somar os valores da coluna de faturamento. Beleza, eu vou colocar aqui, ó, soma da coluna de faturamento. Perfeito. Fecha parênteses e dá um Enter. Perfeito. E agora, como que eu faço para ver o resultado aqui dessa medida total de faturamento que eu acabei de criar? Sempre que eu fizer uma fórmula, sempre que eu fizer aqui uma medida, para ver o resultado dela, eu preciso voltar aqui na primeira guia do Power BI, nossa guia relatório. Então, dentro dessa guia relatório, eu preciso pegar essa medida que eu acabei de calcular e, para ver o resultado dela, eu tenho que colocar essa medida dentro de algum gráfico, dentro de algum visual, para representar aqui o valor da medida. Então, ó, se eu olhar aqui, eu tenho vários visuais no Power BI, mais um que a gente costuma usar bastante para apresentar um resultado, que é, por exemplo, o total de faturamento, a gente usa bastante esse aqui, ó, esse cartão, que nada mais é do que um retângulo para colocar um valor.
Então, eu vou clicar aqui no retângulo, no cartão, e eu vou marcar aqui do lado ó, a medida de total faturado. Ó. Vou clicar aqui, tchum, nessa medida total faturado, que aí, quando eu marcar ela, vai aparecer aqui do lado, ó, total de faturamento, e ele disse que deu 9 milhões. Perfeito. Então, o faturamento total da empresa inteira, no histórico inteiro dela, foi de 9 milhões. Só que se eu quiser saber quanto foi o faturamento diário, quanto que foi o faturamento no dia 1º de janeiro, quanto que foi no dia 2 de janeiro, quanto foi no dia 3 de janeiro e assim por diante. Para eu conseguir fazer uma análise do faturamento diário, eu não posso ver o cartão só me mostra um resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse cartão e eu quero criar um resumo que me diga qual é o total de faturamento aqui diário. Então, para eu ter um resumo que me diga o total de faturamento diário, uma opção bacana é essa aqui, ó, essa que parece uma tabela meio azul, é o que a gente chama de matriz no Power BI. Matriz é tipo um resumo gerencial, onde você vai resumir as suas informações. Beleza. Então, eu vou clicar aqui na matriz e o que eu quero fazer? Eu quero ver o faturamento diário. Então, o que eu vou colocar na matriz? Eu vou marcar aqui a opção total faturamento, e quando eu marco a opção total faturamento, ó, ele coloca aqui para mim faturamento total, que lembra que era 9 milhões? Ele tinha até arredondado 9 milhões, na verdade era 8.874.000. Mas, cara, tá muito pequeno, não dá nem para enxergar direito o número. Então, antes de mais nada, eu vou aumentar o tamanho dessa letra aqui. Como que eu faço isso? Ó? Vou vir aqui nas opções de formatação, nesse rolinho aqui, nesse rolinho de formatação, e você pesquisa pelo que você quer mexer. Quero mexer no tamanho do texto. Então, eu vou procurar aqui, ó, tamanho e dar um Enter. Perfeito, ó. E vai aparecer aqui a opção de você mexer no tamanho do texto. Então, eu vou clicar aqui no tamanho do texto e vou colocar um tamanho maior, por exemplo, sei lá, 22. Perfeito. Então, tá lá nosso faturamento total, por enquanto, que é 8.874.000. E aí, antes de eu colocar o faturamento para ver quanto que é o faturamento diário, eu quero só colocar ele com a formatação bacana, colocar ele com formatação de moeda. Como que eu faço isso? Vou vir aqui, ó, na medida que eu criei, ó, para formatar o valor, você tem que vir na medida que você criou, ó, total de faturamento, e clicando nessa medida, aqui em cima vão aparecer as opções de formatação. Então, ó, apareceu aqui em cima a opção de moeda, eu vou clicar nessa setinha para baixo para abrir as opções de moeda, e você vai ter que procurar onde é que está o real. Ele vai estar aqui em ordem alfabética por idioma, então você vai procurar aqui pelo português. Então, vai até lá embaixo, letra P lá no final, ó, letra P, procura, e aí, ó, português, tem um monte de português aqui, ó, vou clicar, ó, português do Brasil, achei, vou clicar aqui no português do Brasil. Perfeito. Então, coloquei aqui, ó, faturamento 8.8 milhões. E agora, como que eu faço para ver o faturamento diário? Ou seja, dia 1º, dia 2, dia 3 e assim por diante. Ó, tá vendo que aqui na minha tabela de vendas eu tenho a coluna de data da venda? Então, eu vou clicar nessa opção, data da venda, ó, vou marcar ela aqui e dar um check. Perfeito, ó, então coloquei aqui as datas na minha matriz e repara, agora ele me diz certinho, ó, daquele faturamento todo que eu tive ali no ano, quanto que eu faturei no dia 1º de janeiro de 2020? 35 mil. Quanto que eu faturei no dia 2 de janeiro de 2020? 8.400. Quanto que eu faturei no dia 3, no dia 4 e assim por diante. Tudo bem? Perfeito. Só que agora o que me interessa é o seguinte, ó, deixa eu pegar essa matriz e eu vou descer até o final dela. Ó. Repara que eu tive vendas, se eu olhar aqui, até o dia 31/10/2020. Então, esse é o último registro de vendas que eu tenho na minha tabela. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero pedir para o Power BI fazer uma análise de como que foi o meu faturamento, por exemplo, nos últimos 30 dias, ou nos últimos 15 dias, enfim, a análise que eu for querer fazer aqui. Então, agora eu vou te ensinar uma fórmula que consegue pegar o faturamento, ou as vendas, ou enfim, o número que você quiser analisar nos últimos X dias. Últimos 20, últimos 15, últimos 30 dias, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Ó? Então, primeiro eu quero criar uma nova fórmula para ver o faturamento dos últimos 15 dias. Como que eu crio uma nova fórmula aqui? Eu vou clicar aqui, ó, no cantinho direito, nessa minha tabela de vendas, eu vou clicar nela com o botão direito. Cliquei com o botão direito nela, vou ter aqui a opção de nova medida. E qual que vai ser a lógica aqui agora? Ó, abriu a nossa barra de fórmulas lá em cima, e a lógica que eu quero é, vamos tentar pegar aqui o faturamento dos últimos 15 dias. Seguinte, primeiro, vamos dar um nome para a fórmula, vou colocar aqui, ó, faturamento 15 dias, dos últimos 15 dias, sinal de igual. Agora, qual é a fórmula que eu vou ter que colocar aqui? É o seguinte, a gente tem uma formulazinha no Power BI muito especial, que é a fórmula chamada Calculate. Ó, vou escrever aqui Calculate e dar o Tab. Vou dar o Tab para abrir a fórmula. Alon, o que faz essa fórmula Calculate? Essa fórmula Calculate, ela consegue
filtrar qual é o valor que eu quero ver. Por exemplo, qual que é o meu faturamento total? Lembra, meu faturamento total é 8,8 milhões. Esse é o faturamento total aqui do período inteiro que eu estou olhando, que no caso é 2020. Beleza. Só que eu não quero o faturamento total do período inteiro, eu quero o faturamento só dos últimos 15 dias. Então, repara o que eu quero fazer. Eu quero pegar o faturamento e filtrar ele, pegar só um pedacinho dele, filtrar só os últimos 15 dias. Então, como eu quero filtrar, eu vou usar a fórmula Calculate, porque a fórmula Calculate consegue filtrar para a gente qual o valor que eu quero, beleza? Então, Calculate. Agora, o seguinte, essa fórmula Calculate, ela vai ficar um tiquinho grande, não diria grande, mas é só porque a gente vai escrever algumas coisinhas aqui dentro da fórmula. Então, eu sempre gosto de escrever a minha fórmula sempre pulando linhas. Sabe que nem você faz uma redação, você vai pulando parágrafos? Então, ao invés de escrever tudo seguido, a gente pula parágrafos. Então, no caso aqui das fórmulas, a gente pula linhas. Como que eu faço para pular uma linha aqui no Power BI? Shift Enter. Beleza, dei Shift Enter aqui. E a primeira coisa que a fórmula Calculate pede é o seguinte, ó. Ela pede aqui qual é a expressão que eu quero calcular. Tudo bem? Beleza, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a soma do faturamento. A soma do faturamento, que vai dar 8 milhões. Depois que eu calcular o faturamento, eu vou falar para ele que eu não quero os 8 milhões, eu quero só dos últimos 15 dias. Então, primeiro eu falo o que eu quero calcular, que é a soma do faturamento. Depois eu vou falar para ele o que eu quero filtrar, que são só os 15 dias mais recentes. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Quero calcular a soma, então eu vou colocar aqui a soma da coluna que tem o faturamento, ó, coluna de faturamento. Então, começa a escrever o nome da coluna faturamento. Quando aparecer em azul, vou dar o Tab. Perfeito, ó. Fecha a fórmula aqui, porque eu já falei que eu vou somar. Agora, para ir para a próxima parte da fórmula, eu vou apertar a vírgula. Show de bola. Como que eu pulo uma linha só para organizar a fórmula? Shift Enter. Beleza. Qual é a segunda coisa que eu quero fazer aqui agora? Lembra? Eu falei para ele somar o faturamento. Só que eu sei que a soma de todo o faturamento vai dar 8,8 milhões. Só que eu não quero tudo isso, eu quero só dos últimos 15 dias. Então, agora vem a segunda parte da fórmula, que é filtrar. O que eu quero filtrar? Eu quero filtrar os 15 dias mais recentes. Alan, como que eu faço para filtrar os 15 dias mais recentes? Vê se você concorda comigo. O último dia de venda que eu tenho é 31/10 de 2020. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar um intervalo de datas que vai de 31/10 de 2020 e 15 dias para trás. Que aí vai dar, 15 dias para trás, 16 de outubro de 2020. Então, eu quero pegar de 16 de outubro até 31 de outubro, que é o intervalo de datas. São os últimos 15 dias que eu tenho aqui na minha tabela. Tudo bem? Beleza. Como que eu faço, então, para filtrar esse intervalo de datas? De 16/10 até 31/10. Seguinte, tem uma fórmulazinha no Power BI que é, lembra, eu quero filtrar os valores que estão entre duas datas, 16/10 e 31/10. E como que é uma fórmula que vai pegar o intervalo entre duas datas aqui no Power BI? Tem uma fórmulazinha chamada Dates Between. O que é Dates Between? Datas entre. Ou seja, eu vou pegar o intervalo de datas. Então, começa a escrever aqui, ó, Dates Between, e aperta o Tab, que ele vai preencher a fórmula pra gente. Show de bola! Como que vai funcionar a nossa fórmula? Vamos ver agora. E lembra, sempre que quiser ganhar um espacinho aqui na fórmula, vamos apertar Shift Enter. Seguinte, pessoal, seguinte. A primeira coisa que ele pede pra gente é, repara, a fórmula Dates Between vai pedir 3 coisas pra gente. Ela vai pedir esse campo de datas, depois esse campo de onde que eu quero começar o intervalo de datas, eu sei que vai ser no dia 16 de outubro, e onde que eu quero terminar o intervalo de datas, que eu sei que é no dia 31 de outubro. Isso a gente já viu. Beleza. Agora, Alon, o que significa esse intervalo de datas aqui? É o seguinte, é uma coluna que tem todas as datas do período que eu estou analisando. Lembra que eu estou analisando aqui, por exemplo, o ano de 2020? Então, tem que ter uma coluna com todas as datas do ano de 2020. Agora, seguinte, eu quero te mostrar um detalhe aqui. Então, antes da gente continuar a fórmula, vou deixar essa fórmula paradinha aqui, ó. Eu vou só deixar ela paradinha, vou dar um Enter. Ela vai dar erro aqui, mas eu só quero dar um pause na fórmula. E eu quero voltar aqui o seguinte, ó. Eu quero voltar na nossa guia dados, para a gente ver as tabelas. Seguinte, ó. Estou aqui na minha tabela de vendas. Presta atenção na tabela de vendas, ó. Na tabela de vendas, eu tenho uma coluna que me diz qual é a data da venda.
Beleza? Então eu tenho uma coluna com as datas que eu estou analisando, com as datas de 2020. Beleza. Só que eu tenho também uma outra tabela, que é a tabela de calendário. A tabela de calendário, ó, se eu clicar nela, repara, ela também tem uma coluna com as datas de 2020. Mas, Alon, qual que é a diferença entre a coluna de data na tabela de vendas e a coluna de data da tabela calendário? Seguinte, qual que é a diferença? Na base de vendas, presta atenção, a data da venda só me mostra as datas em que eu vendi alguma coisa. Então, se teve algum dia que eu não vendi nada, por exemplo, no dia 1º de outubro eu não vendi nada, essa data não vai aparecer. Quer ver? Vamos descer aqui um pouquinho, ó. Vamos tentar procurar uma data que a gente não vendeu nada, ó. Cadê, ó? Vamos lá. Ó, aqui, tá vendo, ó? Ele tá pulando do dia 30/9, 30 de setembro, e direto pro dia 2 de outubro. Ou seja, o dia 1º de outubro simplesmente não aparece na minha tabela. O que isso quer dizer? Que no dia 1º de outubro eu não tive venda nenhuma. Então, na tabela de vendas, a data da venda só vai aparecer se eu tive vendas. Só que na tabela calendário, ela funciona de um jeito um pouquinho diferente. A tabela calendário não está interessada se você teve venda, se você não teve venda. Ela vai te dar tudo, ó. Ela vai falar assim, Alon, essa aqui é a lista com todas as datas do período que você tem, que é 2020. Então, ó, começa no dia 1º de janeiro e vai até o final, ó. Se eu descer aqui, até o final, repara que essa tabela calendário vai até dia 31/12 de 2020. Beleza? E, inclusive, se eu olhar aqui outubro, ó, lembra que 1º de outubro a gente não teve vendas, mas 1º de outubro aparece na tabela calendário. Alon, por que você está falando isso? Pelo seguinte motivo, ó. Então, de novo, vou repetir aqui rapidinho a diferença entre a coluna de datas da tabela de vendas e a coluna de datas da tabela de calendário. Tabela de vendas só vai me dar a data da venda se eu tive vendas. E olha onde que ela vai terminar, só para a gente prestar atenção. Ela termina no dia 31/10 de 2020, tudo bem? Porque foi o último dia que eu tive vendas. E ela vai pular os dias que eu não tive venda nenhuma. Agora, a tabela calendário, ela não está interessada se eu tive venda ou se eu não tive. Ela vai mostrar o ano inteiro, ó. Então, ó, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Alon, mas você só teve vendas até outubro. Não interessa, a tabela calendário ela é completa, ela é um calendário inteiro. Podia ser 2020, podia ser vários anos, 2020 até 2030, tanto faz, beleza? No caso aqui só tem 2020. E a tabela calendário ela tem um ano inteiro, só que ela vai ter todas as datas sem exceção. Então, se você ficou ali 3 meses sem vender, não interessa, ela vai ter todas as datas, tudo bem? Alon, por que você está falando isso? Pelo seguinte motivo. Vamos voltar aqui, ó, para construir a nossa fórmula. Ó, vou clicar aqui na medida que deu errado, que era a nossa medida de faturamento 15 dias. Na verdade, ela deu errado só porque a gente parou ela no meio. Então, vamos voltar aqui para o que a gente estava fazendo. Deixa eu apagar esses parênteses. Então, lembra, ó, essa fórmula, ela pedia para a gente uma coluna com as datas do período que eu estou analisando aqui. Só que coluna é essa? Vai ter que ser a coluna de datas da minha tabela calendário. Alon, por que tem que ser a coluna de datas da tabela calendário? Porque tem que ter todas as datas sem exceção, tudo bem? Você viu que na tabela de vendas, ele pula várias datas, porque eu não tive vendas. Então aqui eu tenho que ter uma coluna completa com todas as datas, sem pular nenhuma. Sem pular fim de semana, sem pular feriado, sem pular as datas em que eu tive venda zero. Eu quero ter todas as datas. Então, vai ser a nossa coluna de datas. Ó, datas da tabela calendário, beleza? Então, dessa voltinha toda, só para isso ficar bem claro, tudo bem? Vou dar o tab aqui, ó, para ele preencher o nome da coluna, vírgula. Agora é o seguinte, ele vai perguntar, Alon, qual é o dia em que você quer começar a sua análise? E aí eu vou apertar Shift Enter só para escrever isso aqui embaixo. E vamos lá, qual que é o dia que eu quero começar a minha análise? Eu sei que é no dia 16 de outubro de 2020. Por quê? Porque a minha tabela aqui embaixo, ó, repara que ela só vai até dia 31/10 de 2015 e eu quero fazer uma análise dos últimos 15 dias, dos 15 dias mais recentes. Só que, cara, concorda comigo que não ia fazer sentido nenhum eu jogar aqui 16/10 de 2020. Por que não ia fazer sentido nenhum? Apesar disso aqui, digamos assim, tá certo, ou seja, essa data que eu quero começar, imagina depois que você tiver novas vendas. Tiver vendas em novembro de 2020, dezembro de 2020, janeiro de 2021, aí a sua data vai mudar. Então, o que eu quero fazer aqui é pensar de forma mais automática. Então, como eu quero sempre os 15 dias mais recentes, eu tenho que explicar para o Power BI o seguinte, ó, Power BI,
essa minha data de início que eu quero analisar, sempre vai ser 15 dias antes da última data que eu tenho. 15 dias antes da última data que eu tenho. Nesse caso aqui, qual é a última data que eu tenho? 31/10/2020. Então, eu quero essa última data menos 15, tudo bem? Se a última data for, sei lá, 20 de março de 2021, 20 de março de 2021, 15 dias a menos vai ser 20 de março de 2021 menos 15, tudo bem? Então, a lógica aqui é, eu quero pegar a maior data que eu tive vendas menos 15. Como que eu faço isso? Para eu pegar a maior data em que eu tive vendas, eu vou colocar a fórmula chamada MAX, máximo, que ela vai me dizer qual foi o maior valor ali. Então, eu vou colocar a fórmula máximo e abrir ela, e eu quero descobrir o maior valor da onde? Ó? De qual coluna eu quero descobrir aqui o maior valor? Eu quero descobrir o maior valor da data, ou seja, qual é a maior data, tudo bem? Então, vou pegar aqui da coluna de data da venda. Por que data da venda? Porque eu quero saber qual foi a maior data, ou seja, a data mais recente em que eu tive venda. Então, dá o tab para preencher aqui o nome da coluna. Show de bola. Agora, vou fechar o parênteses aqui da nossa fórmula max, ou seja, da nossa fórmula máxima. Então, o que eu fiz? Falei para ele, ó, que eu quero pegar o intervalo de datas e eu passei para ele aqui a coluna com todas as datas. Show de bola. Agora, ele pediu qual é a data onde eu vou iniciar. A data onde eu vou iniciar é a última data, ou seja, a data final, menos 15. Então, eu vou colocar aqui menos 15. Perfeito, é a data onde eu vou começar. Vírgula. Qual é a data onde eu vou terminar? Vai ser na maior data que eu tenho na tabela, beleza? Então, só para organizar aqui, vou escrever Shift Enter. E agora ele pede justamente qual é a data onde eu quero terminar a análise. A data onde eu quero começar a análise é 15 dias antes da última data. A data onde eu quero terminar a análise é a maior data que eu tenho na tabela de vendas. Como que eu pego a maior data que eu tenho na tabela de vendas? A gente acabou de ver isso, ó. Fórmula máximo, que vai dizer para a gente aqui qual é a maior data. Então, ó, máximo da data da venda. Dá o tab para ele preencher o nome da coluna, fecha aqui a fórmula máximo, tudo bem? Beleza, Alão, show de bola. Essa fórmula ficou um pouco grande. Como que eu faço agora, então, para saber, o que eu tenho que fazer agora, se eu já terminei, se eu posso, quantos parênteses eu preciso fechar? Seguinte, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o tamanho, ó, vou só voltar aqui e tirar um pouco do zoom. Show de bola. O que eu quero fazer agora? Fechar o parênteses. Como que eu faço para fechar o parênteses? Ó? Se você fechar o parênteses uma vez, ó, fechei o parênteses. Repara que ele marca para você qual é a fórmula que você está fechando. Estou fechando essa fórmulazinha daqui. Beleza. O que eu quero fazer agora? Vou fechar mais um parênteses. Ó. Vou chegar aqui, fechar mais um parênteses. Agora sim, olha que legal. Ele falou assim, olha, Alon, esse parênteses que você colocou está fechando essa primeira fórmula. Então, se eu comecei a fórmula aqui em cima, terminei aqui embaixo, quer dizer que está tudo certo. Eu vou apertar o Enter. Tudo bem? Caramba, Alon, essa fórmula ficou muito grande. Ficou um pouco grande, só porque eu dei um zoom. Se eu tirar um pouco do zoom, ela parece menos, ela parece um pouco menor. Tudo bem? Já já a gente vai dar uma recapitulada aqui na fórmula, mas vamos ver se deu certo. Ó. Seguinte, eu vou abrir aqui, eu vou clicar aqui, vou criar um novo cartão, e nesse novo cartão eu vou colocar aqui meu faturamento dos últimos 15 dias. Coloquei. Ele está falando, olha, Alon, o faturamento dos últimos 15 dias foi 349 mil. Ou seja, esse tem que ser o faturamento aqui desde 16 de outubro até 31 de outubro, tudo bem? Então, como que eu sei se deu 349 mil, se está certinho? Vamos conferir? O que eu fiz? Ó? Eu já deixei pronto para a gente, eu copiei esses valores de faturamento diário para um Excel. Eu copiei esses caras ali para o Excel. Então, vamos ver. Beleza, abri aqui o meu Excel e eu estou com os dados de faturamento aqui de outubro. Vamos ver aqui quanto que deu do dia 16 até o dia 31. Estou aqui no dia 16 até o dia 31. Vou apertar Ctrl Shift setinha para baixo. O que é o Ctrl Shift setinha para baixo? Ele vai selecionar daqui em cima, do dia 16 do 10 até o final. Então, ó, Ctrl Shift setinha para baixo. E aí agora, olha o que apareceu para a gente. Aqui embaixo ele diz exatamente qual é a soma. 348 mil. Alon, não era 349 mil? Sim, só que lá no Power BI está aparecendo só um pouco arredondado. Ó. Tá vendo aqui? Deu 348 mil e muito, e 950. Perfeito. Então o valor está certinho, só que ó, se eu voltar aqui no Power BI, voltei aqui no Power BI, é só porque ele está um pouco arredondado. Ah, Alon, como que eu faço para ele mostrar então o valor certinho? 348.950. Fácil, ó. Se você quiser formatar aqui esse número que está aparecendo, você vem aqui na opção de formatação, nessa barrinha nesse nosso rolinho. Você clica aqui, ó, nesse botão de
rótulo de dados. Rótulo de dados é um número que aparece aqui pra gente. E aqui embaixo, ó, em exibir unidades, ele vai aqui automaticamente arredondar. Mas eu quero nenhum arredondamento. Então, eu vou clicar aqui em nenhum. E aí tá lá bonitinho, ó, quanto que eu faturei nos últimos 15 dias, que é 348.950. Beleza? Então, já eu vou dar uma rápida recapitulada lá na fórmula, mas vamos pensar aqui o seguinte. Então, fiz aí o faturamento dos últimos 15 dias. Beleza, Lon, mas e agora se eu for lá na minha planilha original, e se eu for lá na minha planilha original, e eu, por algum acaso, quiser, por exemplo, acrescentar novas vendas em novembro, em dezembro, será que ele sempre vai pegar os últimos 15 dias mais recentes? Vamos testar isso aqui agora, ó. Vamos lá. Eu abri aqui então, ó, vou abrir aqui o nosso arquivo, base de vendas, que é o nosso arquivo original, tudo bem? Você vai ter acesso a ele aqui, mas pode fazer aqui, pode deixar que eu faço aqui pra gente dar uma olhada. Vou abrir o arquivo de vendas, que é o outro arquivo ali, nosso arquivo original, e tá lá, ó, todas as vendas que a gente teve do início até o fim. Então eu vou até lá embaixo, eu vou cadastrar algumas vendas novas só pra gente fazer o teste, ó. Então eu vou clicar aqui, Ctrl, setinha para baixo, para ir até o final da tabela. Perfeito, ó, o que eu quero fazer? Eu vou chegar aqui e eu vou cadastrar uma nova venda, por exemplo. Imagina que eu tivesse vendido um notebook, sei lá, vou colocar aqui que eu vendi 10 notebooks em Belo Horizonte no dia 1º de novembro de 2020. Qual que era o preço do notebook? Sei lá, vou colocar aqui R$2.000. Então, se eu comprei 10 e cada um era R$2.000, gastei 20 mil no total, beleza? Vamos colocar uma nova venda aqui no dia 2 de novembro, por exemplo, dia 2 de novembro. Vou colocar aqui que eu vendi uma câmera, eu vendi 2 câmeras no Rio de Janeiro. Cada câmera, primeira data que vai ser 2 de novembro de 2020, beleza. Cada câmera custa, sei lá, R$1.000. Então, eu gastei no todo R$2.000, tudo bem? Então, o que eu fiz? Eu acrescentei 2 vendas e eu coloquei aqui um faturamento aqui total nesses últimos 2 dias de R$22.000. Vamos testar aqui agora, ó. O que eu vou fazer? Vou salvar a planilha, vou fechar ela e vamos ver o que vai acontecer. Vou voltar aqui para o nosso Power BI, ó. Vou voltar aqui para o Power BI, perfeito. Então agora o que eu quero fazer? Repare que o faturamento dos últimos 15 dias ainda está aquele valor antigo, ó. Ainda está aqui, 348 mil. Como que eu faço para atualizar? Eu clico aqui em cima nesse botão de atualizar. E olha o que ele vai fazer. Quando eu clicar em atualizar, ele vai automaticamente puxar os valores lá na nossa planilha de Excel. E agora, olha que legal, aqui embaixo, ó, na nossa matriz, já apareceram as nossas datas atualizadas, ó. Apareceu aqui, 1º de novembro de 2020, faturamento de 20 mil, tá certo, a gente já viu lá. E faturamento aqui do dia 2 de novembro de 2020 deu aqui R$2.000. Ele está falando aqui que o faturamento dos últimos 15 dias foi de 294.800. Então, ele está pegando aqui do dia 2 de novembro e 15 dias para trás, beleza? Então, repara que do jeito que a gente fez a nossa fórmula, se eu clicar aqui na fórmula, a gente fez de um jeito inteligente. O que é um jeito inteligente? É a gente conseguir pegar aqui sempre a maior data, menos 15, até a maior data. Então, eu não coloquei nenhuma data fixa, eu coloquei isso de uma forma automática, de uma forma inteligente, então ele sempre vai pegar os dados automaticamente. Então, só para recapitular bem rapidinho aqui a nossa fórmula, repara, o que eu fiz? Comecei com a fórmula Calculate. Por que a fórmula Calculate, Alô? Porque a fórmula Calculate me permite filtrar o valor que eu quero ver. Ah, Alon, eu quero ver o valor dos últimos 15 dias. Fórmula Calculate. Ah, Alon, eu quero saber qual foi o faturamento, sei lá, só de uma loja específica. Você está querendo filtrar o valor do faturamento. Então, também a fórmula Calculate. Sempre que você quiser filtrar, você vai poder usar a fórmula Calculate, beleza? Então, show! Dentro da fórmula Calculate, 2 coisas que eu preciso colocar. Primeira coisa, o que eu quero calcular? Que no caso é a soma de faturamento. Segunda coisa, qual é o meu filtro? E o meu filtro eu sei que é um intervalo específico de datas. Então, a nossa fórmula tem 2 partes. O que eu quero calcular e qual é o intervalo de datas. E qual é o filtro, no caso. Beleza. Então, a soma já está clara ali que a gente somou o faturamento. Como que funciona, então, essa fórmula dates between? Ou seja, para filtrar o intervalo de datas. Primeiro, ela vai pedir aqui uma coluna com todas as datas. E lembra que tem que ser a coluna de datas da tabela calendário. Por quê? Porque a tabela calendário tem todas as datas. Mesmo se eu não tiver venda nenhuma naquela data. Beleza? Então, isso é importante só para o Power BI saber a continuidade das datas. Não adianta eu chegar aqui, passar para ele uma coluna de datas com várias datas vazias. Ele vai ficar perdido. Os últimos 15 dias aqui são o quê? Você está pulando um monte de dias, não faz sentido. Então, tem que ter uma coluna com todas as datas completinhas, seguidas. Beleza? Perfeito. E agora ele pede um intervalo de datas. Onde começa? 15 dias atrás, ou seja, na data mais recente que eu tenho,
menos 15. E onde termina? Termina na data mais recente que eu tenho, beleza? Então, se você parar para pensar, essa fórmula deu um pouquinho de trabalho de fazer, ficou um tiquinho grande, mas também não é nada bizarro assim, que não dê para, depois de fazer algumas vezes aqui, de conseguir lembrar e fixar, beleza? Então, galera, vocês podem fazer aqui para 15 dias, se vocês quiserem fazer aqui para 30 dias, você pode escolher a quantidade de dias que você quer e você pode escolher qual é a análise que você quer fazer. Ah, Alon, eu não trabalho com vendas, eu trabalho com produção, beleza? Você pode aqui somar os seus valores de unidades produzidas. Ah, Alon, eu trabalho aqui com, sei lá, indicadores financeiros. Então, você pode somar aqui, você pode fazer o cálculo que você quiser. Qual é a soma do valor dos últimos 15 dias? Qual é a média dos últimos 15 dias? Você pode fazer aqui a análise que você quiser. Tranquilo? Então, espero que você tenha gostado aqui dessa aula. Eu preparei com carinho aí para vocês. Essa aula foi baseada em uma pergunta que fizeram pra gente. Então, sempre que vocês postam comentários aqui embaixo com sugestões de aulas, a gente pega aqui os melhores comentários e grava para vocês. Então, se você gostou da aula e quer mais, comenta aqui embaixo. Pô, Alon, gostei, Alon, entendi, Alon, bacana, perfeito, show de bola. E comenta aqui embaixo para mim o que mais você quer aprender Power BI, que a gente grava para vocês aqui as melhores sugestões de vocês, tranquilo? Se você gostou, não esquece de deixar o famigerado joinha, porque se esse vídeo te ajudou, as chances são que ele vai ajudar outras pessoas também, beleza? E se inscreve no canal, porque de segunda a segunda tem mais conteúdo novo para vocês. E para fechar, já que você está assistindo esse conteúdo, eu vou deixar 2 presentinhos para vocês, que vão aparecer aqui perto de mim no finalzinho do vídeo. O primeiro deles é um mini curso de fórmulas DAX, que são as fórmulas do Power BI. Você vai ter acesso a mini curso para aprender muita coisa sobre fórmulas do Power BI. E também vou deixar uma outra sugestão de vídeo aqui, também sobre fórmulas DAX, de também, inteligência de tempo, ou seja, a gente fazer comparativos entre datas, fazer análise ao longo do tempo do Power BI. Então, mini curso e sugestão de vídeo vai aparecer aqui perto de mim no final. Clica lá e assiste e a gente se vê no próximo vídeo.